Vamos continuar com as nossas mensagens sobre o Espírito Santo em nós. E hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Domingo passado nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Alegrou o meu coração, alguns irmãos me procuraram e falaram, olha, essa palavra me ajudou a discernir algumas coisas, algumas dificuldades que eu tinha até com relação a esse entendimento, porque onde eu frequentava, onde eu me converti, tinha outro entendimento e eu tinha dificuldade de me encaixar. E isso veio realmente ao encontro do meu coração, abriu o meu entendimento. Glória a Deus por isso. E nós vimos no domingo passado que o batismo do Espírito Santo é no ato da conversão. Ficou bem claro isso aí. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar para conversar. Diferentemente da doutrina pentecostal, que crê que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência, onde a pessoa deve buscar esse batismo e evidenciar no ato do batismo o falar em línguas estranhas. No entanto, a Bíblia diz que nem todos vão falar em línguas. E o grande problema nesse entendimento é que aqueles que não falam em línguas, eles se sentem discriminados nesse local, que ensina assim, que todos têm que falar em línguas, e muitos acabam tendo que falar uma língua humana ou repetir o que estão ouvindo. E isso é extremamente prejudicial para a fé, para a comunidade que eles convivem, e muitos, a pessoa às vezes pergunta, por que eu não consegui falar? Simplesmente eu falo, porque você foi sincero. E as pessoas ficam ali achando muitas vezes que Deus não a ama porque Deus deu para o outro e não deu para ela, e convivem muitas vezes naquele local, mas frustradas. E aí cria-se uma classe elitizada na igreja, os que são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas, e o outro grupo que não é batizado com o Espírito Santo, que se sente frustrado, ressentido com Deus, e se sente, então, uma classe inferior na igreja. Nós não entendemos assim, porque todos nós fomos batizados num só Espírito, fazemos parte de um só corpo. No entanto, Deus nos dá dons espirituais, e o dom de língua é um dos dons. É um dom polêmico, sim, mas é um dom de Deus e é real. Inclusive, pessoas aqui da igreja, alguns têm esse dom. Inclusive, uma pessoa, semana passada, teve uma experiência onde ela foi sincera com Deus, ela procurando ao Senhor em santidade, santificando a sua vida, e teve um tempo com Deus e foi meditar na palavra, e ela falou com Deus, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Se isso aqui tem, eu também quero. E ela teve a experiência. E eu ensinei para ela como usar o dom de língua dentro da visão bíblica, como Deus ensina, e nós vamos falar sobre isso hoje aqui também, porque é um dom polêmico, mas é bíblico, e nós entendemos que os dons são para hoje. Então, o que são dons espirituais? Os dons do Espírito Santo são capacitações ou habilidades divinas dadas por Deus, pelo Espírito de Deus, àquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Para quê? Para fazer a obra de Deus. É um revestimento de poder sobrenatural, a ação do Espírito Santo, para gerar na pessoa habilidades que vêm por ação sobrenatural de Deus, para ela fazer a obra de Deus, para ela servir. E esse dom é sempre para abençoar o outro. Esse dom é sempre para o bem comum. Então, vamos ler alguns versículos aqui. 1 Coríntios 12, 13 e 14, falam dos dons espirituais. Esses 3 capítulos, você pode ler com calma, tem outras passagens também que falam, Romanos 12, 1 Pedro 4, Efésios 4. Essas 4 passagens da Bíblia falam sobre dons espirituais, só essas 4, não tem mais. Então, nós vamos falar alguns textos aqui, ler alguns textos. E aqui é a igreja de Corinto, que Paulo leva mais tempo falando de dons espirituais, nesses 3 capítulos, 12, 13 e 14, de 1 Coríntios, porque era uma igreja problemática nessa área.
Não só nessa área, era uma igreja problema em muitas áreas. Eu falei domingo passado. Tinha um monte de problema lá, mas era uma igreja de Deus. Está ali no capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios, a igreja de Corinto, igreja de Deus. Mesmo com todos aqueles problemas, e eu pensei até, falei domingo passado, que algumas igrejas, as igrejas não iam querer ter esse nome, Igreja de Corinto. O irmão me falou, tem, pastor, em Minas Gerais tem, Igreja Batista de Corinto. Eu falei, sério? Sério? Está lá, você vê na internet. Irmão corajoso. Eu pensei que ninguém quisesse ser uma igreja corintiana. Mas tem uns corajosos. Nos Estados Unidos, um outro me mostrou também, aqui, ó, a Igreja de Corinto, nos Estados Unidos. E essa igreja tinha muito problema, não só de imoralidade, divisão, facções, problemas, né? Tinha aqueles irmãos que provocavam divisão lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e Paulo confrontando eles, um entrando na justiça contra o outro, era uma briga só aquela igreja. Além dos outros problemas, eles tinham esses problemas de dons espirituais, que todo mundo queria ter dons, e era uma bagunça só, que nem a gente vê hoje em alguma igreja, aquelas bizarrices. Só você entrar na internet que você vai ver aí muitos maus testemunhos de igrejas relacionados a dons espirituais, que não sabem usar os dons. Então, o que acontecia 2000 anos atrás continua acontecendo, porque as pessoas não estudam a Bíblia, não vão para a palavra de Deus para aprender a verdade. E aí fazem escândalos. E justamente o apóstolo Paulo, nesses 3 capítulos, ele vem ensinando sobre dons espirituais, e no capítulo 14, ele dá ensinos mais detalhados sobre o dom de línguas e profecia. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa que ele fala aqui. Não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons. Está ali escrito. Então, a gente precisa conhecer. Para a gente ter intimidade com o Espírito Santo, ter comunhão com Ele, a gente precisa conhecer mais dele. Os dons espirituais é Ele que dá. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O dom é sempre para o bem de todos, não é para mim. Diga, não é para mim. O que acontece no meio evangélico? Às vezes a pessoa quer o dom para ela se sentir mais espiritual, né? E o pessoal quer dom sobrenatural, quer línguas, porque se eu falar línguas, e vocês vão ver que a Bíblia fala totalmente ao contrário. Diz ainda, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer, conforme a vontade de Deus. Você pode até pedir, buscar, como Paulo fala, buscar os melhores dons, mas Deus vai dar segundo a vontade dEle. Ele vai dar segundo o desejo dEle para o bem comum. 1 Pedro 4 também fala, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Inclusive, os dons têm que ser administrados. Não é cada um fazendo o que dá na cabeça, não, como era na igreja de Corinto. Múltiplas formas, quer dizer, sabe o quê? Que são diversos dons. Há uma diversidade de dons no corpo de Cristo, dado de forma sobrenatural, a partir do momento que a pessoa se converte a Cristo, que ela aceita Cristo, que ela nasce de novo. O Espírito Santo, então, começa a agir na vida dela, para ela ocupar o lugar dela no corpo de Cristo, na igreja. Você tem um lugar no corpo de Cristo, você é membro desse corpo, e Deus vai te dar um dom, e já deve ter dado, para você exercitar esse dom no corpo de Cristo. Nós temos aqui alguns dons, por exemplo, 1 Coríntios 12. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, sabedoria de Deus. Ela vem do Espírito Santo para nós, para ajudar pessoas. A sabedoria é muito importante no aconselhamento, ajudar a pessoa a resolver problemas.
Sabedoria de Deus para discernir o bem do mal. Sabedoria para você tomar decisões relacionadas à sua vida. Dom da sabedoria. Palavra de conhecimento é uma informação que você tem de forma sobrenatural de alguém para ajudar aquela pessoa. O Espírito Santo pode dar isso, a gente já teve, aconteceu aqui na igreja, em algumas situações. E agora, não é para você chegar para a pessoa, Deus me revelou que você não sei o quê. Você pode chegar, eu já fiz isso com algumas pessoas, e eu falo muitas vezes, olha, eu tenho pensado em você, que eu não sei, eu não tenho certeza totalmente, não tenho 100% de certeza, mas aquilo está no meu coração em relação àquela pessoa, e eu vou na pessoa e converso, como é que está isso na sua vida, você está bem, tenho pensado em você, e na maioria das vezes eu já acertei. Tem situações que não tinha nada a ver, mas em alguns casos a pessoa estava vivendo exatamente aquele problema. Eu sonhei com ela. Eu quase não lembro dos meus sonhos, né? Mas de repente do nada você aparece no meu sonho. E um problema, eu falei, Deus, vou conversar com essa pessoa. E Deus pode te dar uma palavra de conhecimento através de um pensamento, através de um sentimento em relação a alguém. A Claudinha tem muito isso também. Então, Deus dá isso para o corpo de Cristo, para quê? Para a gente ajudar as pessoas. Então, a gente vai lá, conversa. E você está com alguma dificuldade? Você está vivendo, por acaso, algum problema nessa área, tal? Aí a pessoa fala, estou. Como é que você sabe disso? Eu creio que Deus está me dando esse entendimento para orar com você, te ajudar a vencer isso aí. Né? Palavra de conhecimento de Deus para ajudar o corpo de Cristo, de forma sobrenatural. Não é para chegar lá e falar, Deus está me revelando que você... Parará. Não, você tem que chegar de forma mais suave, porque eu já vi gente pagando mico nisso aí. Né? Mas é algo sobrenatural. Esses dons aqui são dons, são manifestações. Não é sempre que acontece quando a gente quer. Tá? Fé, essa fé aqui, todo mundo tem que ter, mas tem, em alguns momentos da sua vida, Deus pode te dar uma fé a mais, como, por exemplo, Josué e Caleb, onde todo mundo, ninguém acreditou e os dois acreditaram que poderia realmente seguir e conquistar a terra que Deus prometeu. Né? E assim, mas todo mundo tem que ter fé, mas esse dom de fé é além, dons de curar, é um dom que eu peço a Deus, porque nós já oramos por pessoas aqui que foram curadas e outras não, e já orei por um monte de gente, orei por uma senhora, ela morreu. Falei, Deus, orei por um agora há pouco tempo, irmão da igreja, morreu. Falei, Deus, vou parar de orar pelo pessoal. Eu quero ter esse dom, o Senhor não falou que está aqui para a gente orar e curar? Um homem, um irmão nosso, muito doente, eu fui fazer uma visita para ele, ele vem no culto da manhã, novo convertido, apaixonado por Jesus, e alguns irmãos nossos aqui também foram visitar, alguns pastores, e ele estava muito doente, e nós fomos lá visitar ele, eu ungi ele com óleo, ele se alegrou, ele começou a melhorar, a filha, a esposa, começou a falar, ele está melhorando. Eu falei, Deus, cura esse homem para a honra e glória do Senhor. E ele internou logo em seguida, e ele não foi curado e faleceu. Falei, Deus, nós queremos isso. O Senhor falou que o Senhor levou as nossas dores e enfermidades na cruz. Nós queremos ver pessoas sendo curadas para a honra e glória do Senhor. Mas eu entendo também que nem todos vão ser curados. Nem todos vão ser curados.
Vai chegar a hora que vai ter gente que vai, né? Era um homem já com quase 70 anos e a gente não sabe quando vai chegar a nossa hora. Mas é um dom que eu peço para Deus, Senhor, se for da Tua vontade, eu quero ter esse dom para abençoar o Teu povo, para orar pelas pessoas. Inclusive o pessoal da capelania, tem alguém da capelania aqui? Alguém que faz parte da capelania? 1, 2, tá. Vocês têm que estar pedindo 3, têm que estar pedindo esse dom a Deus, buscar esse dom para abençoar as pessoas. O dom é para o bem comum. Poder para operar milagres. Milagres de forma geral, né? E resposta de oração, a profecia que é anunciar a mensagem de Deus, anunciar as verdades de Deus, não aquela coisa de evidência. Nunca caia nessa conversa, tem um profeta tal lá em tal lugar, vamos lá ouvir o que ele fala. Não, isso é evidência. E o futuro só Deus sabe. Tá certo? Então, tem gente que fala, não, tem um profeta lá, tem uma profetisa lá, vamos ouvir lá o que ela fala, e vai dar problema, meu irmão. Tem um irmão que veio para a nossa igreja, ele falou, não, porque quando eu fui lá em tal lugar, o irmão falou que eu não poderia fazer uma viagem, ele tinha que fazer uma viagem para a Europa no ano seguinte, e ele consultou um profeta, o profeta falou para ele não viajar. Com tudo marcado, tudo engrenado. E agora, o que eu faço? Eu falei, ora e vai. Por que o cara lá que não tem nada a ver contigo vai falar um negócio desse? Né? Qual o propósito? Quem mandou você ir lá consultar o profeta? Não vá mais. O Espírito Santo vai falar contigo. Né? Então, muita confusão. O outro profetizou na vida do nosso irmão aqui, acabou, detonou com as finanças do cara toda. O profeta profetizou que ele tinha que fazer um investimento e o profeta recebeu a revelação lá e tal, pode fazer que você vai ser abençoado. E o cara se enrolou todo financeiramente e chegou aqui na igreja arrebentado. E foi ensinado a ele, agora você vai obedecer princípio de Deus, em todas as áreas da sua vida. Você está disposto? Estou. Então, glória a Deus. Esses são os profetas que tem por aí. O profeta é anunciar as verdades de Deus que estão na palavra. Agora, não quer dizer que você não vai ter uma revelação de alguma coisa para ajudar alguém. O Espírito Santo tem essa liberdade em nós, e nós temos que dar essa liberdade. Agora, tudo que Deus revelar a você tem que estar em conformidade com a palavra. Profecia, discernimento de espírito, discernir o que é do bem ou o que é do mal, o que é do maligno, o que é da carne, o que é espiritual. Isso é muito importante na igreja, para identificar os lobos. Sabia que tem lobo na igreja? Os lobos devoradores, né? Lobos devoradores. E, inclusive, um irmão veio dar uma profecia na igreja aqui e tal, e falou, pastor, tem uma profecia para dar para a sua igreja. Né? Sua igreja aqui tem trigo, mas também tem joio. Falei, Paulinho estava lá, né, nessa hora, profeta, domingo passado. Falei, Paulinho, vem cá, você vai ser testemunha aqui da profecia. Profetizar o óbvio é fácil, né? Isso a Bíblia já fala. Agora, a gente quer que o joio se converta. E Deus faz isso. O Espírito Santo tem esse poder para nos transformar de joio em trigo. Discernimento de espírito nos ajuda a discernir o bem do mal, se é de Deus, se não é.
variedade de línguas, que é um dom que todo mundo quer ter, principalmente porque evidencia o batismo com o Espírito Santo dentro do movimento carismático pentecostal. E aí, mas a verdade é que nem todos vão falar em línguas. Você pode até pedir a Deus, mas nunca vai falar, se não for da vontade de Deus. E o dom de interpretação de línguas, que aí sim, se tiver o dom de interpretação da igreja, falando 2 ou 3, Deus fala que pode ser, mas tem que interpretar. E eu só vi uma vez nesses 30 anos de vida cristã, uma interpretação de língua. Até o irmão me perguntou ali na saída. É um dom que está em escassez, não sei por quê. Tem que perguntar para Deus, Senhor, por que o Senhor não está dando interpretação de línguas? Inclusive, se tiver algum irmão aqui com esse dom, me procura, que a gente vai provar o Espírito, para ver se é de Deus mesmo ou se é da tua cabeça. Quem tem discernimento de Espírito vai conseguir discernir isso aí. Então, alguns irmãos eu já sei que têm o dom de línguas aqui na igreja, alguns que eu tenho conhecimento, pode ser que alguns eu não tenha, mas alguns eu sei. Se tiver alguém com um dom de interpretação, me procure para a gente provar o Espírito, orar e ouvir de Deus e ter uma oportunidade para exercitar os dons. Efésios fala dos dons de governo da igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Tudo isso para edificação e maturidade da igreja. E tem os outros dons também. Romanos 12, que eu nem coloquei no slide, fala de servir, ensinar, dar ânimo, encorajar, contribuir generosamente. Eu não entendo, o pessoal não pede esse dom, contribuir generosamente. Senhor, me dá esse dom. Olha só, outro dom aqui. Misericórdia. Senhor, eu quero ter um coração misericordioso. É um dom. Não vejo ninguém pedindo esse dom, mas as pessoas querem o sobrenatural. Senhor, eu quero. Tudo bem, Deus pode dar. É do ser humano isso aí. Mas a gente tem que saber usar esses dons. E todos os dons são importantes. Não existe um melhor nem pior do que o outro. Todos eles são importantes. Outro dom, em 1 Coríntios, fala, prestar ajuda. Dom de administração, para administrar a igreja, é importante. Igreja tem que saber administrar, Deus dá o dom para isso, administrar os ministérios, fazer tudo funcionar. E Deus vai colocando pessoas para nos ajudar nisso aí, coordenar tudo, encaixar todo mundo em um ministério, fazer o corpo de Cristo funcionar, para administrar o corpo de Cristo, administrar as finanças da igreja. Tudo isso é importante e Deus separa pessoas com esses dons para ajudar o corpo de Cristo a funcionar. Tudo isso com o propósito de edificar a igreja, o corpo de Cristo. Dons espirituais são bênçãos de Deus na nossa vida. Qual é o problema dos dons? Os abusos, os excessos. Quando começam a ser usados de forma contrária à palavra de Deus. Aí você começa a ver as bizarrices, as loucuras em nome do Espírito Santo. Coisa que a gente não vê na palavra de Deus. Aí você vê gente imitando bicho. Essa semana eu vi numa igreja, o pastor, ele teve uma revelação que ele queria demonstrar para a igreja que ele estava sendo guiado todo momento pelo Espírito Santo. Ele amarrou uma coleira no pescoço. Deu para a mulher dele segurar a coleira. E ele engateando igual um cachorro e latindo pela igreja. E declarando entre os latidos, onde o Senhor me guiar, eu irei. Onde o Senhor me guiar, eu irei. Você já imaginou a Claudinha fazendo isso comigo? E eu latindo aí no meio de você? O Espírito Santo revelou isso para ele. Aí é aquilo que Paulo fala, olha, vocês são loucos.
Paulo fala em 1 Coríntios 14. Vão pensar que vocês são loucos, vocês são doidos. E, inclusive, se entrar um descrente aí, vai pensar que vocês são doidos. Ninguém vai querer saber de Jesus, não. Uma vez eu estava no culto, e culto todo misturado tem de tudo, né? Tem gente de todo tipo, toda crença, era povo evangélico, todo mundo reunido. E eu lá também, na equipe de apoio, ajudando, me pediram para ajudar, vamos lá e tal. A gente não quer discriminar nenhum irmão, mas está todo mundo misturado. Vamos lá. Aqui em Cascavel, isso aí. A irmã cai lá no chão, no meio do louvor, começa a assoviar, gritar, assoviar. Eu falei, o que é isso? Se torcer no chão? Estava com pena dela já. Eu falei, vou lá ajudar, ninguém está indo. Quando eu cheguei lá para orar, eu pensei, deve ser um demônio que está atacando ela ali. Um pastor tocou nas minhas costas. Não, deixa ela. Eu falei, mas por quê? Não, ela está com a unção de águia. Aí eu falei, meu irmão, então ela vai voar daqui a pouco? A gente não quer debochar dos outros, mas que Espírito Santo? Eu não conheço esse Espírito Santo. Você lembra do dente de ouro? Não sei se você ganhou um naquela época, década de 80, 90, o pessoal mais antigo aí, eu lembro que eu era novo convertido, né? É um movimento, inclusive está voltando em alguns lugares, porque essa onda, ela vai e vem. Na época, um dentista, né, saiu essa matéria, pegou todo esse pessoal que teve dito dente de ouro, foi para análise. Não era ouro coisa nenhuma, era uma liga metálica paupérrima, bem pobre, tipo latão misturado com ferro. E o pessoal dizendo que ganhou um dente de ouro no meio do culto por uma ação do Espírito Santo. Olha, se fosse o Espírito Santo, o nosso Deus, o Deus que a gente crê, ele poderia fazer até um milagre. Mas ele ia colocar um dente novinho lá, branquinho, como ele criou. Uma vez me perguntaram isso aí, o que você acha disso? Eu falei, eu acho isso. Por que Deus ia colocar uma obturação num dente? Qual o propósito disso? A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Quando você conhece esse Deus de verdade, esse Espírito de Deus, e você começa a ter intimidade com Ele, você discerne facilmente o que é de Deus, o que é do homem ou o que é do maligno. E esses eventos aconteceram em vários lugares do Brasil. E as pessoas impactadas, no meio do culto, ficava um mostrando a boca para o outro, olha o meu dente aqui que apareceu do nada. Né? Os dentistas tudo preocupados. O que está acontecendo? Vou ficar desempregado. Um movimento. Esses excessos começaram a atrapalhar a obra de Deus por causa da falta de conhecimento da verdade no uso de dons. Um pastor, ele querendo transferir a unção dele para os outros, ele enchia com uma garrafinha de água mineral, enchia a boca de água, ia nos irmãos, mandava os irmãos abrirem a boca e as pessoas recebendo numa boa. Aquela água da boca do cara ali. Sabe o que é isso? Cegueira espiritual. Isso não é de Deus, meu irmão. O nosso Deus, Ele é um cavalheiro, Ele é o Deus de amor, Ele é educado, Ele é na simplicidade, não precisa ficar inventando coisas. O Evangelho é uma coisa simples, não é complicado. Mas o ser humano, nessa ânsia, é igual a igreja de Corinto. A ânsia pelo sobrenatural faz essas loucuras, faz essas doideiras na vida, esses abusos. Eu fui num culto aqui a convite de um irmão numa igreja, que eu não vou nem falar o nome por questões éticas. Inclusive, vários irmãos, a igreja lá está diminuindo, uma igreja grande de Cascavel, está diminuindo. Vários irmãos aqui eram de lá.
estão aqui na nossa igreja. E alguns anos atrás eu fui lá a convite, cheguei lá, o pessoal do louvor, não tinha louvor nenhum, era só um gemido. Falei, que louvor é esse? É um fantasma na igreja? Os irmãos tudo deitado no chão, tudo gemendo. Já não gostei daquele negócio. E eu, naquele dia, minha mãe, coitada, lá do Rio de Janeiro, estava visitando, falei, mãe, vamos no culto com a gente? E ela, eu, a Claudinha, minha mãe, as meninas, e a minha mãe só me olhando, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Minha mãe vai sair correndo, já uma senhora de idade. E começou, aí levantou o pessoal, não teve louvor nenhum. De repente, o pastor lá deu, do nada, começou a dar risada, 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 risada. E aquela risada foi alastrando pelo pessoal. Todo mundo rindo. Um apontava para o outro e começava a dar gargalhada. Eu falei, o que está acontecendo? Claudinha, qual foi a piada? Eu quero rir também. Não ouvi nada. Todo mundo rindo, rindo sem parar, rindo na igreja, 15 a 20 minutos assim. E eu só olhando aquilo, eu falei, Senhor do céu, o que está acontecendo? E eu bem sério lá. O pastor aponta assim, você que não está acreditando. Eu olhei para trás para ver se tinha alguém. Falei, eu? Isso aqui é de Deus. Quando a coisa é de Deus, você não precisa falar que é de Deus. Isso aqui é de Deus, você está duvidando. Falei, Claudinha, vamos levantar acampamento. Levantamos acampamento e fomos embora. No dia seguinte, minha mãe não falou nada, ficou quietinha. Aí minha mãe falou, no dia seguinte, ela veio, me procurou e falou, olha, eu tive um pesadelo horrível. Eu falei, conta então. Eu sonhei, a igreja de ontem, eu sonhei que estava todo mundo pelado naquela igreja. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Há anos que eu falo de Jesus para minha mãe. Minha mãe é aquela católica assim, ela já entregou a vida a Cristo, ama Jesus. Né? E eu orando pela minha mãe. Lição, nunca leve um convidado numa igreja que você não conhece. Você pode ter alguma surpresa. Essas bizarrices é que afasta as pessoas de Deus. Porque não conhece, na verdade, não conhece o Senhor, o Espírito de Deus, como Ele é. O Espírito de Jesus, você imagina Jesus fazendo essas bizarrices? O amor de Jesus, como Ele era o trato com as pessoas, a simplicidade, o amor, o relacionamento, sem histeria. Eu não estou querendo dizer que em algum momento você, numa intimidade, numa busca do Espírito Santo, você pode ter uma expressão emocional, porque o ser humano é emocional. A gente vê isso em algumas partes da Bíblia, pessoas se emocionando. O próprio Pedro, em Atos 10, ele tem um momento de êxtase ali. São momentos, você com Deus só. Não é no culto público onde se faz um escândalo. Pelo contrário, no culto público, Paulo fala sobre decência e ordem. Agora, lá no teu quarto, meu irmão, ali é você com Deus. Você chora, rola no chão. Eu, às vezes, oro com a cara no chão lá, choro, boto louvor. É eu com Deus. Agora, imagina eu fazendo isso aqui. Imagina se todo mundo resolver deitar no chão e ficar chorando. Aí entra um convidado ali. Hoje eu vou na igreja. Ué, o que aconteceu com o pessoal? É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Uma coisa é a gente na intimidade com o nosso Pai. A outra coisa é a gente no culto público. Toda a Assembleia de Deus reunida. Onde vão chegar
outras pessoas, os descrentes, e vão ver como a gente se comporta, como a gente se relaciona um com o outro, e vão falar, esse povo é legal, esse povo é normal, porque tem muita gente que pensa que ser cristão, e inclusive dito evangélico, é um povo anormal. Eu pensava isso quando não era. Só mudou depois, quando eu fui conhecer a verdade. E pensava, eu não quero ser isso, não. O problema são essas bizarrices. Satanás vai querer imitar a Deus, e ele vai querer imitar tudo de Deus, e ele vai querer sempre fazer as bizarrices dele. Eu contei para a igreja já aqui, no culto que eu estava conduzindo, uma irmãzinha levantou e começou a falar em línguas. E eu mandei ela sentar. Porque eu percebi que aquilo não era do Espírito Santo. Ela levantou de novo e começou a falar, e Deus confirmou, isso não é meu. Aí eu falei, em nome de Jesus, você senta e não levante mais, se ela tentar levantar, alguém segura. Acabou o culto, ela caiu endemoniada lá fora na igreja, vieram pedir para eu orar por ela. Por quê? Satanás ele quer imitar tudo. Eu já fui orar por pessoas endemoniadas, de repente o demônio começou a falar umas palavras que eu não entendia, tentando falar línguas estranhas. Tem que orar e repreender em nome de Jesus e mandar calar a boca e expulsar aquilo dali. O diabo vai tentar imitar, ele fez isso lá, olha, quanto tempo atrás, nas pragas do Egito. Deus mandou as pragas, iam lá os macumbeiros lá de Faraó e reproduzia tudo por ação demoníaca. Essa é a nossa realidade. Satanás é enganador. Então, o que Deus manda fazer? O que Deus manda fazer? Não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tem que provar o espírito. Primeiro, essa realidade, aquela pessoa que está ali, Jesus Cristo tem que ser glorificado com aquilo ali. O Espírito Santo, se aquilo for de Deus, aquilo ali Jesus está sendo glorificado. E quem está conectado no Espírito, quem tem o discernimento de Espírito, vai identificar se aquilo procede de Deus ou do maligno ou se é da carne da pessoa. Quer uma prova de que isso é uma realidade? Que existem os falsos? E você não pode sair acreditando em tudo que você vê, seja uma cura. O diabo faz cura também. Isso não quer dizer nada. Olha o que Jesus fala. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? Olha o dom de profecia. Profecia é um dom do Espírito Santo. Não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, não realizando muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo o contexto ali de Mateus 7, desde o início, fala de falso profeta. Faz milagre, expulsa demônio, profetiza, e está todo mundo lá acreditando. Fazendo umas bizarrices em nome do Espírito Santo, e todo mundo aceita numa boa. Satanás adora show. Inclusive, nós tivemos o Retiro Vida Vitoriosa. É uma das nossas orações ali, a primeira. Nós proibimos, em nome de Jesus Cristo, toda manifestação demoníaca. Não pode ter. Porque é um retiro que, inclusive, a pessoa vai renunciar a práticas não cristãs do passado. Se ela foi consagrada lá no passado, se ela foi para o espiritismo, se ela era do espiritismo, se ela fez alguma aliança satânica. Inclusive, muita gente tem problema na sua vida porque ainda está submetida a esse pacto, já aceitou a Cristo, mas o diabo ainda vem buscando o território, tentando reconquistar o território perdido,
Ele sabe que ele já perdeu, mas ele quer fazer com que aquela pessoa não dê fruto, e ele vem tentando a cada dia reconquistar o território dele perdido. É isso que a gente vê, por isso que tem muita gente que não dá fruto. Aceita Cristo, mas fica emperrado, não anda, não prospera, não tem vida abundante, não tem vida plena, está tudo escrito aqui, mas ele não consegue viver. É atormentado, vive numa amargura profunda, murmura o tempo todo, a Bíblia não serve para ele, sempre usando palavras torpes, não consegue vencer nada na vida cristã, emperrado, precisa de libertação. A palavra de Deus é clara, cuidado com os falsos, porque o inimigo vai tentar imitar aquilo que é o verdadeiro de Deus. Ele é o pai da mentira. E tem muito falso profeta por aí. Tem muita gente que está em nome de Jesus, mas querendo se dar bem, ganhar dinheiro. Inclusive lá em 1 Pedro, fala ali das características do falso profeta. Ele está de olho em dinheiro, seduzir mulheres, é só você ler lá, 1 Pedro. Seduzir mulheres. E o terceiro, o poder, o orgulho. O falso profeta adora isso aí. O propósito do coração dele é poder, dinheiro e seduzir mulheres. Então você tem que ficar ligado, porque nem tudo é de Deus. Essa é a nossa realidade espiritual e que a gente tem que estar atento. Dentre aqueles dons, vamos falar dos dois mais polêmicos. E vamos começar com esse, o dom de línguas. Eu li esse versículo domingo passado, vamos repetir, só para você entender que nem todos vão falar em línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Paulo está falando, está querendo dizer, na verdade, querendo obter uma resposta negativa, porque eles achavam que eles tinham que ter todos os dons. Eles eram ansiosos, era uma confusão tremenda. Então, Paulo está falando, tem esse dom, alguns vão ter, esse aqui outros, e línguas, por exemplo, nem todos vão ter, interpretação de línguas também. E isso traz paz para algumas pessoas. Porque tinha gente se achando obrigado. Não, você tem que ser obrigado. Fala o que está dentro de você aí. Aí a pessoa fica, não, mas o que está dentro? O que você está ouvindo? Aí a pessoa começa a repetir aquilo que ela ouve. Aí fica aquelas expressões. Inclusive, pastores me perguntaram, o que você acha de pastor falando língua no púlpito? Eu falei, eu só acho que ele tem que obedecer a palavra, ele não está obedecendo. Não tem interpretação. A não ser que ele saiba interpretar o que ele está falando, mas não é isso que a gente vê. Expressões, pequenas expressões, isso aí não é bíblico. Não está seguindo o conselho de Deus. Aqui é o problema, assim acontece com vocês, e em muita realidade carismática e pentecostal hoje em dia, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Não querem os dons que edificam a igreja, só querem os dons, nós queremos só línguas, nós queremos revelação, profecia. Sim, Paulo fala que, comparando profecia com línguas, profecia é melhor. Então, vamos ver aqui o que ele fala sobre isso. 1 Coríntios 14, para você aprender sobre dons, especialmente de línguas e profecia. Primeiro, busque com dedicação os dons espirituais, está no versículo 1. Você quer dons de Deus? Então se dedique e busque, comece a orar, vai para a palavra, começa a servir. Se você não está servindo agora e o dom é para servir, tu acha que Deus vai te dar? Começa a servir, servo. Senhor, eis-me aqui, eu sou servo. Quero os teus dons, porque o dom é para servir o próximo, é para o bem comum.
Versículo 2: língua não fala aos homens, mas a Deus. A pessoa edifica a si mesmo porque ela fala com Deus. Nem quem fala a língua entende o que está falando, a não ser que a pessoa tenha o dom de interpretação. Mas eu nunca vi, nesses 30 anos de convertido, a mesma pessoa ter o dom de língua e ela mesma ter o dom de interpretação. Eu nunca vi. Pode ser que tenha. Se Deus falou para orar, é porque pode ser que tenha. Versículo 3, fala o que é a profecia. Profecia é para edificação. Diga, edificação. Encorajamento e consolação. Então serve para edificar, encorajar e consolar. Mais para frente tem um versículo que fala que é para convencer as pessoas do pecado. A palavra de Deus, a mensagem de Deus, o Espírito Santo age para convencer a pessoa do pecado. Agora, uma palavra profética que não gerou edificação, encorajamento e consolação, tem alguma coisa errada. Aqui em Cascavel, o profeta revelou lá na igreja, numa igreja, que alguém ia morrer. É como se eu chegasse aqui agora para a igreja e falar: alguém vai morrer aqui. Até aí tudo bem, porque um dia todos nós vamos morrer, certo ou errado? Ou você vai ficar aqui para sempre? Não tem como, né? Logo em seguida veio a pergunta: mas quando? Aí ele falou: esse ano. Aí pronto, deixou a igreja estressada. Quem será? Será que vai ser alguém da minha família? Todo mundo olhando, e o profeta: uma pessoa vai morrer aqui esse ano, na igreja. Todo mundo estressado. Quem será? Todo mundo preocupado. Será que é meu filho? Será que é minha mulher? Será que é meu marido? Será que é a sogra? Quem vai morrer? Essa profecia edificou? Consolou alguém? Deu ânimo a alguém, que é o encorajamento, significa dar ânimo. Então não foi de Deus. Mas o pior, que morreu uma pessoa. E eu creio que algumas vezes o cara acerta no chute, porque está morrendo todo dia pessoas. Morreu uma pessoa da igreja. Agora, é uma profecia que, na verdade, não é uma profecia de Deus. Pode ter sido da carne dele. Ou pode ter sido do inimigo, para gerar um pânico na igreja. Todo mundo perder a paz. Né? Mas aí o cara quer mostrar uma espiritualidade para o pessoal pensar: olha como ele é espiritual, como ele é profeta. Ele precisa ir para a palavra. Porque a profecia de Deus é para levar as pessoas a uma proximidade maior com Deus e com o Espírito de Deus. Versículo 13: quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Está aí o conselho de Deus. Você ora em língua? Então peça a Deus: Senhor, eu quero interpretar. Eu quero aprender. Pode ser que Deus te dê. Eu quero ter essa interpretação. Essa língua estranha pode ser um idioma conhecido, como a gente vê em Atos 2, mas pode ser desconhecido também, que ninguém conhece. E só Deus entende, só o Espírito Santo entende. Versículo 20. Deixe de pensar como crianças. Aí o Paulo tira o chinelo e dá no bumbum deles. Porque é assim que tem que fazer com esses irmãos. Tinha que pegar eles, pôr no colo e, igual criança, igual a gente faz com criança. Essas bizarrices, essas brincadeiras que afastam mais as pessoas de Deus do que aproximam. Era a igreja de Corinto. Paulo: vocês são tudo crianças. Está na hora de vocês crescerem. Isso é coisa de igreja bebê, é um bando de gente de fralda que não conhece Deus de verdade, que não tem maturidade.
É um monte de criança brincando, brigando. É meu, não, eu quero isso, não, eu quero fazer isso. É assim que criança é. Mas isso é da criança. E Paulo aqui dá uma chinelada neles e chama a atenção deles. Não dirão que vocês são loucos? Paulo questiona ali, se entrar alguma pessoa que não crê em Jesus, eles vão ter o desejo de crer por causa da vida de vocês, ou eles vão pensar que vocês são loucos? Eles vão se sentir bem nesse lugar, eles vão se sentir amados, acolhidos, ou eles vão pensar, o que está acontecendo aqui? Esse pessoal é doido. Versículo 39, não proíbam o falar em línguas. A gente não está proibindo, a gente quer seguir o que a Bíblia ensina. Se você tem o dom e não tem o de interpretar, segue o conselho de Paulo. Fique calado. Ele fala isso lá. Fique calado. Não tem intérprete? Fique calado. Fique em silêncio. Né? E ore em casa. É o que eu aconselho para as pessoas. Faça a sua oração em línguas lá. Você tem o dom? Glória a Deus, Deus te deu. Você tem essa certeza no teu coração? Não tem quem interprete? Então, ou ora baixinho aí onde você está, ou ora em casa. Não é para fazer igual um irmão nosso, que ficava orando em línguas lá no grupo de amigos, lá no GA, só para mostrar a espiritualidade dele. Qual o propósito disso? Ninguém entendendo nada, não tinha quem interpretasse. Então, meu irmão, para com isso. Vamos ensinar a Bíblia para ele. Para com isso. O dia que tiver intérprete, se tiver algum intérprete aqui, vem, fala com a liderança da igreja e a gente vai exercitar os dons juntos, porque também a igreja tem que ser abençoada através do seu dom. Então, a gente não está proibindo falar em línguas, mas a gente está fazendo o quê? Organizando a igreja com decência e ordem, como Paulo fala ali, para a gente não ficar igual à igreja de Corinto. Quem entendeu, diga amém. Agora, os dons são para hoje. Os dons tanto são para hoje, que eu quero ler um versículo aqui, que eu esqueci de ler. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quem é esse perfeito? Jesus. A Bíblia fala que ele é o perfeito, sem pecado, fala em Hebreus, fala em 1 Pedro, sem mácula, sem mancha. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por que ele está falando que aqui línguas, profecias, o imperfeito vai desaparecer. O Espírito Santo é perfeito, mas a gente exercitando esses dons gera alguma imperfeição, por isso que a gente vê esses problemas todos. Vai chegar um dia que vai desaparecer tudo isso, quando Jesus voltar e buscar a igreja dele. Amém? E você vai subir com ele, nós, né? Agora, vamos seguir o conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus? Ele sai de 1 Coríntios 12, e ele diz ali, no finalzinho, entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar um caminho mais excelente. Ele está falando de dons espirituais, e o capítulo 12 e 13 é emendado, são juntos, não quer dizer que é outro assunto. Foi o ser humano que dividiu esses capítulos, mas é continuação. Ele está falando, os dons estão aí, mas eu quero mostrar um caminho ainda mais excelente. Ele está falando, os dons são excelentes, são bons, mas tem um que é mais ainda excelente. Quem entendeu isso aí? Diga amém. Aí ele entra em 1 Coríntios 13, que fala o amor. O amor de Deus, né? Por isso, vamos ler aqui. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba os mistérios e todo conhecimento,
e tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Então ele vem falando do amor, que é um caminho mais excelente. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. O amor não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu tive experiência com línguas, mas eu decidi que eu quero seguir o conselho de Deus e buscar os melhores dons, e buscar o caminho mais excelente. E o meu compromisso é ensinar dons para a igreja, mas falar, olha, tem um caminho mais excelente. Por isso que está lá naquela placa para a gente ler de vez em quando, né? Quando a gente vê. Firme na palavra e no... Você tem que lembrar, a gente tem que estar firme nisso, porque é o caminho mais excelente. Você está com Jesus ali, tem que atravessar o lago de Cascavel, tem um barquinho com remo, tem um barquinho aqui com motor de popa. Jesus fala assim, viu, vamos atravessar junto no motor de popa? Aí a gente fala assim, não, Jesus, quero ir de remo. Jesus fala assim, não, mas aqui é mais excelente. A gente vai chegar, os dois vão chegar do outro lado. Os dois chegam. Mas tem um aqui que é mais excelente. Vamos junto nesse. Não vamos desprezar aquele, não. Mas esse aqui é mais excelente. Os dois chegam. Tem gente que quer ir de remo na mão. Quando o amor está na igreja, acontece Atos 2,42, o povo cai, a igreja cai na graça do povo por causa do amor. A igreja não cai na graça do povo por causa de dons. Então você percebe a superioridade do amor em relação aos dons. A gente está desprezando os dons? Não. Inclusive, Paulo fala para Timóteo para não negligenciar os dons, não desprezar os dons. A gente está sendo ignorante em relação aos dons? Não. Mas você precisa saber dessa verdade bíblica. Existe um caminho mais excelente. Agora, por que o amor é o caminho mais excelente? A Bíblia fala. Porque o amor, a gente já está terminando, nos distingue como discípulo. Os dons não nos distinguem como discípulo. Tanto é que Mateus 7 estava lá, aquele pessoal profetizando, fazendo milagre, expulsando demônio, e não era de Jesus. Jesus falou, eu não conheço vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. O dom não nos distingue como discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Levanta o braço. Diga, eu sou, Senhor. Então você tem que ter o amor na sua vida, porque isso é marca do Filho de Deus. Vocês, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uns aos outros. Pessoas vão ser impactadas com esse amor. E onde tem o amor, o Espírito Santo está agindo. O Senhor está ordenando a bênção no meio do povo dele. Segundo, o amor perdoa. O amor gera reconciliação. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Onde o amor está presente, há perdão. Você brigou, mas o amor de Deus que está na sua vida, porque 1 João 4,8 fala que Deus é amor, a essência de Deus é amor, e se Deus está na sua vida através do Espírito Santo, você vai perdoar, você vai reconciliar. Inclusive, se você saiu brigado hoje da sua casa, quando você voltar, já tem que partir para a reconciliação. Amem-se sinceramente, porque o amor perdoa. E terceiro e último, Deus se torna visível através do amor. Ninguém jamais viu a Deus. Alguém já viu Deus aqui? Sim ou não? Não. Ninguém jamais viu a Deus, porque Deus está no céu, Ele é Espírito. Mas, se nós amarmos uns aos outros, Deus é visto em nós. Diga para o seu irmão, Deus é visto em você.
ninguém vê Deus, mas quando a gente ama as pessoas, perdoando, ajudando, abençoando, seja a forma que for, olha o que acontece. Deus permanece, Deus é visto em nós e o seu amor está aperfeiçoado. O amor faz isso, meu irmão. O amor dá uma ousadia, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O amor tira o medo. O amor dá uma ousadia tremenda. Uma vez fui orar para uma pessoa possessa e aquele demônio estava tão furioso que me deu um receio, me arrepiei todo. Mas eu olhei para aquela pessoa e Deus gerou um amor por aquela pessoa, por misericórdia, por amor a ela. E eu falei, Senhor, a minha vontade era sair correndo daqui. Mas o amor por essa pessoa gerou em mim uma ousadia. Lançou fora todo o medo. E eu falei, eu vou ficar com essa pessoa aqui até resolver essa situação, até esse espírito maligno sair daqui em nome de Jesus. O amor gera uma ousadia, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Diga, poder. Está lá em 1 Timóteo 1,7. Quando Deus fala que o amor é superior aos dons, Ele sabe o que Ele está falando. Agora, Ele não está desprezando os dons, que é essencial para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos encerrar esse culto. Então, busque com dedicação os melhores dons, mas busque o amor de Deus na sua vida. Quanto mais você estiver cheio do Espírito Santo, mais amor de Deus fluindo na sua vida, mais testemunho de vida, mais impacto da sua vida na vida dos outros, mais ousadia do Espírito Santo. Uma pessoa me perguntou esses dias, como que eu faço para ter ousadia? Eu falei, ame. Eu não tenho ousadia para falar de Jesus para os meus amigos lá do trabalho, da faculdade. Eu falei, ame essas pessoas. Quando você estiver amando ali, você vai ter misericórdia dela ir para o inferno. Você vai olhar para aquela pessoa, Deus, se eu não falar de Jesus para ela, ela vai para o inferno, o Senhor está me dando a oportunidade, essa pessoa que eu convivo com ela, Deus me dá uma ousadia, tira todo espírito de covardia. Tem ousadia para orar por alguém, seja um amigo seu do seu trabalho que está enfermo, Deus está te dando uma oportunidade ali para você falar, viu, eu quero orar pela sua vida, eu sei que você está doente. Ou então alguém da sua família, gostaria de ter um momento de oração contigo, para clamar ao nosso Deus. Alguém que está com um problema, nós como povo de Deus precisamos de ousadia, diga ousadia. O amor de Deus lança fora todo medo, toda timidez, e tira realmente a gente de cima do muro. Fecha teus olhos agora. Peça ao Espírito Santo para encher a sua vida com a presença dEle. Se você tem algum desejo de algum dom, conversa com o Pai. Fala com Ele. Senhor, eu quero esse dom. Eu gostaria, se for da Tua vontade, manifesta esse dom em mim, Senhor, para eu abençoar o Teu povo, edificar a Tua igreja. Não para você, mas para abençoar o povo de Deus. Peça ao Senhor. Mas Ele nos ensina um caminho mais excelente. Esse é mais importante que todos, que é o caminho do amor. Esse é o principal, esse é a nossa marca. Esse vai fazer a diferença, nos identifica como filho de Deus. É a essência de Deus. E nós só temos esse amor se nós aceitarmos realmente Cristo em nossa vida. E Ele vem fazer morada em nós.
Peça a Deus que te dê uma semana de ousadia, uma semana de experiências com o Senhor. Não se afaste da palavra, não se afaste do teu compromisso de oração. Não se afaste do seu tempo com Deus, porque a intimidade se ganha com o tempo. Separe seu tempo, leve a sério. Mostre para Deus que é importante estar com Ele. Limpe teu coração. Limpe as suas mãos. Pai, nós oramos agora, pedimos em nome de Jesus Cristo a Tua bênção sobre a igreja. Derrama os dons espirituais sobre a nossa igreja. Senhor, nós precisamos viver o Teu sobrenatural, segundo a Tua vontade. O sobrenatural faz parte da igreja e nós cremos nisso. Dá experiências para o Teu povo, para cada um de nós. Se revela a nós. O Senhor promete que o Senhor se revela àquele que obedece. Traz um nível de submissão no coração a cada um de nós, de honra ao Senhor, de honra ao nosso irmão. Queremos viver num ambiente de honra e teremos a certeza que o Senhor vai manifestar o seu amor, o sobrenatural sobre o nosso meio, de uma forma madura, de uma forma onde o Senhor será honrado, glorificado, e o nosso irmão será abençoado. Faz, Senhor, o Teu querer em nosso meio, que não seja o nosso, mas seja o Seu. Traz um avivamento na Tua igreja, traz um avivamento de transformação de vida, de caráter, de mudança de direção a toda a igreja. Obrigado, Deus, nós oramos e Te agradecemos. Protege a Tua igreja, santifica essa igreja, livra o Teu povo de acidentes, Senhor, de todos dessa igreja, de enfermidade. Livra, Senhor, da violência, protege os jovens da nossa igreja, as crianças, cerca cada um de nós com o Teu muro de fogo. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua unção de bênção, a Tua unção de honra, e que cada um de nós possa honrar o nosso irmão e considerar ele superior a nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.